Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos e a todas. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós, hoje, agora e sempre. Hoje é um dia muito feliz, né? E que possamos sair daqui hoje convictos dessa felicidade. Não a felicidade que o mundo material nos oferece, que é uma felicidade ilusória, é uma felicidade frágil e instável, mas um outro tipo de felicidade, uma felicidade que se relaciona intimamente com os nossos corações, com as nossas consciências e com o nosso desejo de sermos melhores. E nós vamos explicar o porquê nós sairemos daqui mais felizes hoje. É motivo de muita alegria para nós estarmos hoje aqui, auditório cheio. Isso é bastante significativo. Isso é bastante simbólico, porque representa quantitativamente um estado vibracional que pertence a cada um de nós individualmente, mas também reflete um coletivo, que é a busca por uma espécie de experiência de sacralidade, uma experiência em busca de Deus e em busca de nós mesmos. Isso é muito importante da gente destacar. Estarmos aqui hoje representa isso. Representa nós buscarmos as respostas que nos afligem, que nos deixam cansados, que nos perturbam, mas também que nos consolam, as respostas que nos orientam, que nos reencaminham na rota. Então é muito, muito bonito, tem uma beleza muito bonita estarmos aqui hoje. O Espiritismo, ele trabalha com um conceito de beleza. Está lá em Obras Póstumas, do nosso codificador. Ele tem uma teoria do belo, que diz respeito justamente a essa questão espiritual, né? E a representação disso no mundo material. E uma das belezas se encontram nesses momentos em que, para a gente, às vezes, são banais, né? Mais uma atividade na nossa agenda, mais uma atividade que nós prestamos, mas, na realidade, uma atividade que é a maior de todas, a mais importante. É a atividade da nossa agenda durante a semana mais concreta, a que sustenta a nossa história, a que sustenta o nosso dia a dia. É essa atividade aqui, é estarmos reunidos, é estarmos juntos, é buscarmos respostas, é tentarmos ser melhores. E aí estamos aqui hoje. E essa semana também é uma semana muito feliz para nós espíritas. Não é à toa que nós estamos falando do Espiritismo como a terceira revelação. 18 de abril de 1857. Era trazido ao mundo, e sobretudo para a nossa realidade ocidental. Esse daqui que vocês estão vendo, esse bebezinho é o meu filho, né? Ele está sem entender como é que a mãe dele está aqui. E aí, assim, trazido ao mundo essa que é a revelação que vai garantir o processo transicional que nós estamos atravessando no planeta. Porque ele vai dar as ferramentas para nós atravessarmos isso tudo de forma mais equilibrada, de forma mais consciente do nosso papel. Então, veja como é interessante esse processo, né? Veja como é interessante nós estarmos 166 anos depois nos debruçando sobre o sentido que o Espiritismo tem nas nossas vidas. Essa é a resposta.
que nós iremos ter algumas possibilidades de escrutínio hoje. Qual é o papel do Espiritismo nas nossas vidas? Não é? Onde eu me insiro nesse processo? Onde eu estou ligada? Quando a gente fala que o Espiritismo é a terceira revelação, e para a gente apresentar essa reflexão não poderia ser diferente, nós nos debruçamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, no livro A Gênese, no livro dos Espíritos. Por quê? E a gente vai entender isso. Porque o pensamento organizado pelo nosso codificador, ele se entrelaça. É o que hoje se chama nas ciências de pensamento sistêmico. Ele é multifacetado, ele se envolve em várias dimensões. Então, esse assunto sobre a terceira revelação tanto está contido no livro dos Espíritos, quanto na Gênese, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é interessante da gente já destacar, logo de início, a contemporaneidade, né? O espírito de vanguarda que o nosso pedagogo, que o sábio lionês tinha lá no século XIX. O que ele faz do ponto de vista metodológico no século XIX, ao sistematizar o conhecimento espírita, com o auxílio e com o direcionamento da espiritualidade, que, como ele destaca, são as vozes do além, ipsilíteres lá no texto do Evangelho, esse capítulo que a gente está se referendando, que é o 1, ele traz dinâmicas metodológicas que são super comuns hoje, tanto nas ciências humanas, quanto nas ciências, na biologia, nas ciências da saúde, que é esse pensamento sistêmico. Né? Interessante para a gente entender o quanto o Espiritismo ele é contemporâneo. Ele vai responder às nossas questões do homem contemporâneo, porque ele tem alguns lugares. E aí, a primeira questão que a gente precisa destacar é a ideia de revelação. O que é que significa uma revelação? Né? Se a gente for para o sentido histórico do termo, revelatio, né, que é um termo de origem latina, que significa o prefixo re, que é jogar para trás, o substantivo latio, né, vela, que é justamente o véu, né, e sion, que é a ação, né, o sufixo sion, que é a ação, significa jogar o véu para trás. Essa é a origem latina da ideia de revelação. E o que é que significa ainda esse conceito? Significa você apresentar um conhecimento. A ideia de revelação nos traz. Trazer algo que não estava à tona, que não estava sendo percebido. E com uma revelação, ele passa a ser percebido. Então, esse gesto de revelar o véu, que a origem do termo traz, tem a ver com trazer o conhecimento, colocar o conhecimento em evidência. No sentido teológico, aí a gente vai ter ainda mais um campo semântico dessa ideia de revelação. Porque se a gente for observar, ao longo da história bíblica, né, lá, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter as revelações, os anúncios. Então, é um termo que é muito ligado à experiência espiritual. E aí, quando a gente fala na nossa doutrina que a terceira revelação, a gente está pressupondo o quê? Que há mais duas revelações anteriores. E quem é que vai nos apresentar essa ideia? Quem vai nos apresentar, a gente tem várias possibilidades de resposta para isso. Quem vai nos apresentar essa ideia é um espírito israelita, numa mensagem do capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem datada de 1861, onde ele vai
sistematizar as revelações. A primeira, não é? A primeira é o judaísmo, é a lei mosaica. E o que é que isso representa para a humanidade? Representa uma aproximação da humanidade com a lei divina. O gesto mosaico, né, simbolicamente pensado hoje, através dos tempos, é justamente o primeiro movimento espiritual, coletivo, de aproximação nossa, enquanto humanidade, da moral cristã. Porque é isso que está contido. É o germen, como vai nos dizer o codificador, é o germen da moral cristã. O que está dito, o que está escrito pelo Moisés, que serviu e que fundamentou, orientou a experiência do povo judeu no mundo antigo. O povo judeu, ele carecia dessa ferramenta para atravessar os ciclos provacionais que toda aquela comunidade enfrentou ao longo dos séculos. O povo judeu necessitava, como vai nos indicar o nosso codificador, necessitava de adorar um Deus só, que é justamente essa ruptura com um novo paradigma, que é o paradigma monoteísta. Isso é fundamental. Se não tivesse havido a primeira revelação, nós estaríamos ainda como os pagãos, como os povos pagãos do mundo antigo, adorando a vários deuses. Não é? E a gente ainda observa que existe, dentro das nossas experiências místicas e religiosas, resquícios desse paganismo. Porque não perdemos essas condições atávicas com facilidade. É preciso muito esforço. Então, a função da primeira revelação foi estabelecer um novo paradigma, que era o paradigma monoteísta, e aproximar a humanidade da moral cristã. E aí nós tivemos a segunda revelação. A segunda revelação é a presença do nosso governador espiritual entre nós. E o que é que o nosso governador espiritual vem fazer entre nós? Ele vem, como um pastor, nos conduzir ainda mais para a lei divina. E o que é a lei divina, meus amigos? A lei divina é a manifestação do amor nas suas múltiplas faces. A lei divina está aqui entre nós. Ela nos organiza, ela nos orienta, ela nos faculta e nos possibilita, por exemplo, estarmos encarnados, que é o maior gesto de amor de Deus para conosco. Ofertar a nós uma oportunidade encarnatória. Ela nos oportuniza a experiência da família, de viver em sociedade. E talvez a maior possibilidade de todas, depois da encarnação, a experiência de vivermos coletivamente um ideal religioso. Estarmos reunidos em comunidade, numa comunidade religiosa, que tenta resgatar, através do trabalho silencioso e generoso da espiritualidade amiga, que nos conduz até aqui, que equilibra as nossas vibrações para que possamos receber as informações, que trabalha a nossa dimensão espiritual, não é? Fluidicamente, que higieniza tudo. Veja que maravilhoso, que orquestração bela, bonita,
né? Que orquestração maravilhosa é a da espiritualidade que trabalha nessa casa e que nos traz aqui. E ainda tem um trabalho silencioso e generoso da equipe de trabalhadores encarnados, que sustentam literalmente essa instituição. Então, meus amigos, a segunda revelação, ela vai nos aproximar ainda mais da lei, porque ela vai exemplificar, ela vai apresentar através dos ensinamentos do Cristo, através de todos os momentos de sua vida, qual a nossa função no mundo e quais os caminhos que nós temos para atingirmos o nosso desejo maior, que é a felicidade. Jesus nos apresenta isso. Ele traz para a gente e revela para a gente uma realidade não apenas material, porque ele também revela isso, mas ele revela uma realidade espiritual, que nos circunda e que nem sempre é perceptível a nós, através da moral cristã. Então, ele apresenta os caminhos, toda a codificação da moral cristã, em atitude prática. Não é especulação filosófica. Porque se tem uma coisa que fica clara para a gente, e quando nós nos filiamos nas cadeiras do cristianismo, nós precisamos entender isso claramente e efetivamente, é que ser cristão, ou seja, aderir à moral cristã, significa um gesto prático no mundo. Não é especulativo. Não é você ficar fazendo elucubrações teóricas. É você agir no mundo. E a própria vida do Cristo, que representa a segunda revelação, nos traz isso. E aí já fica a primeira pergunta para a gente. Como nós estamos nos relacionando com a segunda revelação? Que ações práticas no mundo nós fazemos para que possamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus? Porque os meus discípulos serão conhecidos por muito amarem. O que é que cada um de nós tem feito? O que é que a gente tem contribuído para o processo, o progresso da nossa sociedade? E aí a gente chega à terceira, que é o cerne, né? Refletir sobre o que é ser espírita é um exercício diário das nossas vidas, senão não faz sentido a nossa experiência. Senão não faz sentido estarmos aqui. Porque o Espiritismo, ele apresenta para a gente um código prático também. A gente vai ter um arcabouço teórico, mas que tem uma dimensão de efetividade prática. Ele revela uma praxis. E aí a gente para no ano de 1857. O que é que acontecia naquele momento no mundo ocidental? Por que a França? Porque no século XIX. O século XIX, ele é um século muito importante para a história das ciências, por exemplo. É no século XIX que a gente vai ter notícia da sistematização dessas ciências que nós nos relacionamos, geografia, psicologia, né? Todas essas ciências que a gente conhece, que a gente se relaciona hoje, elas começam a ter uma outra forma, elas começam a aparecer de um outro modo no século XIX. Porque o século XIX, ele estava o quê? Ele estava fazendo um processo de mudança também. Ele representa simbolicamente essa mudança
paradigmática que a humanidade atravessava. Que mudanças eram essas? A gente vinha da Idade Média, do medievo, né, tendo um paradigma teocêntrico, onde Deus respondia a todas as questões, e quando a gente fala Deus, ele inclusive extrapola esse sentido religioso institucional, que a gente conhece, e aí a gente passa a ter uma outra realidade, que é a realidade em que o homem passa a responder a todas as questões e que a ciência vai nos dar todas as respostas. Esse é o modelo que está instituído no século XIX, o modelo científico do pensamento. E aí surge uma nova concepção do que é o ser humano, do que é o homem, um novo discurso sobre o homem, no século XIX, uma nova compreensão. A nossa codificação reflete isso, essa nova compreensão do humanismo, uma nova compreensão do mundo. Veja, tem coisas que são detalhes, mas que são muito reveladoras. Por exemplo, é no século XIX que a gente começa a ter os ciclos migratórios e as cidades começam a ter essas feições que nós conhecemos hoje. Porque até então as cidades, elas não eram, a gente não tinha tido esse movimento urbano. Então a gente vai ter a mudança da maioria da população passar a viver nas cidades no século XIX. A Revolução Industrial, o que é que vai favorecer? Vai favorecer o mundo do trabalho, e aí vem uma nova ética com o mundo do trabalho. Uma nova rotina é instituída. Um afastamento do homem em relação à natureza, porque ele agora passa a viver nas cidades com outra lógica, submetido a um outro cotidiano. Isso tudo é representativo desse momento. E nós ainda vivemos essa realidade. Não houve mudanças, houve uma acentuação dessa experiência das cidades, né, da velocidade, porque na cidade você tem meios de transporte que não são, né, aí começa a surgir meios de transporte que não eram de tração humana, acesso aos bens, né, toda a subjetividade capitalista ela vai começar a ser revelada ali no século XIX. Tudo isso era essa atmosfera sociocultural em que surge a nossa doutrina. A nossa doutrina, quando a gente fala de revelação, não significa que é algo novo, concordam? Revelar significa colocar em evidência algo que já está posto, mas que não é percebido. Porque a nossa doutrina é isso. A nossa doutrina ela não está criando novas fórmulas e novas ideias. Ela está sistematizando um conhecimento que está na natureza. Um conhecimento que coexiste com a própria história da humanidade. Mas é só em função desse processo evolutivo humano, e o próprio Cristo já tinha nos advertido isso. Se a gente for ler João capítulo 16, os versículos de 14 a 28, ele vai falar do Consolador prometido, que vai poder falar mais coisas. Por quê? Porque o evangelista destaca o Paráclito. Por quê? Porque justamente era esse processo que durou 18 séculos, um processo de amadurecimento da humanidade que dura 18 séculos, para que pudéssemos revelar ainda mais questões que já existiam, mas que do ponto de vista da nossa evolução espiritual, nós não conseguiríamos compreender 18 séculos antes. É como uma criança.
como aquela que estava aqui. Eu não posso falar da teoria da relatividade para ela. Por que eu não posso falar da teoria da relatividade para o meu filho? Porque ele não tem condições de apreender esse conhecimento. Eles não têm amadurecimento, tanto do ponto de vista cronológico, quanto do ponto de vista neuronal, para apreender esse conhecimento. Então, o conhecimento que a doutrina espírita revela diz respeito e indica que nós já estávamos em condições de apreender. E qual é o paradigma que a doutrina espírita instaura no mundo? É o paradigma da realidade espiritual. Esse é o paradigma. Tudo que nós estamos falando aqui, capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, da coexistência da realidade espiritual junto à realidade material. Antes, éramos míopes. Vocês conhecem? Essa que vos fala tem miopia. Então, a miopia, eu posso falar com lugar de fala, né? A miopia é assim, você não consegue enxergar a distância, você só enxerga de perto. Não é assim? Quanto mais distante, mais você vai percebendo de forma dificultosa, né? Então, você não vai ver se as pessoas estão olhando para você, você não vai identificar os olhos, você não vai identificar detalhes da imagem. A nossa visão míope é o quê? No sentido metafórico do termo. Significa que nós não conseguimos compreender o além. Chegamos apenas na primeira camada de informação. Infelizmente, meus amigos, na maioria das questões das nossas vidas, a gente tende a agir como um míope existencial. Porque a gente só consegue chegar na primeira camada. E quando uma realidade, um fato, uma experiência, ela tem diversas, inúmeras camadas. Então, nossa visão míope só conseguia perceber a realidade material até o século XVIII e XIX, até metade do século XIX. O que era da realidade espiritual, o que é que acontecia? A gente colocava como sobrenatural, como um pensamento mágico. É interessante a gente observar a ideia do pensamento mágico, né? Essa é uma discussão também, o Kardec coloca isso, e era uma discussão que se existia na época, né? Que estava havendo justamente uma desconstrução do pensamento mágico, não apenas em função do conhecimento que a nossa doutrina traz, mas em função mesmo desse avanço da ciência junto às nossas vidas. O que é o pensamento mágico? Né? O pensamento mágico é você... Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas que era bastante corriqueiro. Você passar debaixo da escada teria, né, uma espécie de superstição. Essa é uma vertente do pensamento mágico. O pensamento mágico, ele não se explica com uma base racional e com um pressuposto científico. Nada se explica. Esse pensamento mágico, ele durou mais de 15 séculos na história, né, depois da era cristã. E ele vai sendo desconstruído a partir do Renascimento. Ele ainda existe em algumas comunidades que são mais distantes. E aí o pensamento mágico é você dizer assim, acordei com uma dor hoje aqui nas costas, é porque vai chover. É o pensamento mágico. Porque não há um respaldo científico, racional, para essa
afirmação. E aí é interessante que quando a gente tinha contato antes do século XIX, quando a gente tinha contato com a realidade espiritual, ela era explicada pelas vias do sobrenatural, pelas vias do pensamento mágico. E aí o que é que o nosso codificador, através da sistematização das informações que ele traz, ele faz, ele desconstrói essa corrente sobrenatural e esse pensamento mágico. Porque ele apresenta uma nova teoria, uma teoria não nova, mas ele sistematiza em uma teoria que apresenta para a gente alguns pressupostos. A comunicabilidade dos espíritos. Então, para a gente, isso é um fundamento. A pluralidade dos mundos. A pluralidade das existências. Esses são alguns dos nossos fundamentos que nos revelam uma realidade espiritual. Veja. E aí a gente sai da ideia do sobrenatural e começa a compreender a realidade espiritual. É um novo mundo que se apresenta para a gente. Se a gente bem soubesse aproveitar essa ferramenta, esses instrumentos de análise, de compreensão do mundo que a doutrina traz para a gente, nós seríamos ainda mais felizes. Nós já somos felizes. Existe uma fake news de que o espírita é fake news, né? De que o espírita ele é triste, mas ao contrário, o espírita ele é uma pessoa que tem uma relação com a morte, que está ali. Não tem uma história dessa que se fala sobre o espírita, mas ao contrário, o espírita é a figura religiosa mais feliz que existe na comunidade, na sociedade. Porque quando ele está passando por uma provação, ele agradece a Deus a oportunidade. Veja como é diferente a forma de se relacionar. Para ele, não tem sofrimento. Porque ele tem a compreensão da transitoriedade da experiência. Ele sabe que aquilo ali vai passar. Não é o nosso jargão, né? Isso também passa. A gente sabe que aquilo ali é transitório, passa. Todo o acontecimento que nos ocorre, o espírita verdadeiro, ele agradece. Sejam os mais tristes aos mais felizes. Quando há uma desencarnação, que é o temor de todos, a perda dos entes queridos, o espírita, ele tem uma profunda consolação, porque ele tem convicção de que vai reencontrar com aquele ente, que ele não perdeu, porque ele compreende que a natureza não trabalha com a ideia de perda. Não existe perda na natureza, é uma lei natural a morte biológica. Então, não tem perda, tem transformação, tem mudança de mundo. Então, ele vai... Vocês já foram para um evento fúnebre, para um velório, para um enterro de um espírita verdadeiramente? Não tem desespero. Tem sensação de dever cumprido, tem agradecimento pela oportunidade de ter convivido com aquele ser. Tem saudade? Tem. Humanamente impossível você não ter saudade, você não sentir falta. A gente sente falta, às vezes, de uma roupa, que dirá de um ser que é tão importante nas nossas vidas. Mas é uma saudade leve, não é uma saudade doída. O luto do espírita é um luto interessantíssimo, porque ele converte luto em luta, em trabalho. Nós já vimos e observamos inúmeros casos de amigos nossos que trabalham na seara espírita, enterram seus filhos à tarde e à noite está servindo a Jesus dentro da casa espírita. Fatigado, dolorido, mas com a sensação
de acolhimento da espiritualidade. Isso é ser feliz, porque tudo passa a ser compreendido dentro de uma lógica de um Deus misericordioso, de um Deus bom. Então, da próxima vez que nós levarmos uma topada, e elas existem muitas, né, a gente está o tempo inteiro tropeçando na vida, faz parte. A nosso desejo é que a gente tropece menos, mas a gente já está calejado de tropeçar, mas continuaremos tropeçando ainda um pouco. A gente olha para as pedras do caminho e agradece. E diz, se Deus está me ofertando esse tropeço, é porque eu tenho condições de atravessá-lo. O Espírito, ele vive as situações e ele compreende essa realidade e essa intercambialidade entre o mundo material e espiritual de forma diversa, de um materialista que é diametralmente oposto, que passa por uma experiência de esvaziamento de sentido diante da morte física, que as experiências de adoecimento, de frustrações amorosas, de provas materiais, elas são em si mesmas, elas não conseguem transcender. E aí se torna ainda mais doloroso, pesado, né? Um fardo 3 vezes mais difícil de atravessar. Para o espírita, não. Porque quando Kardec nos revela essa realidade espiritual, e esse é o paradigma da nossa terceira revelação, é apresentar para a gente essa realidade, essa compreensão de que os espíritos influenciam as nossas vidas, de que teremos inúmeras oportunidades. E a melhor de todas, compreensão, que somos seres processuais. O que é que significa isso? Não somos, já vi até falar aqui, como a Gabriela, da Cravo e Canela, cantada lá pelo Tom Jobim. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, vou morrer assim. Essa compreensão da processualidade, ou seja, somos hoje espíritos encarnados em Recife, 2022, 2023. Estávamos na última encarnação, na África, século XVIII. Trilharemos uma próxima encarnação, construindo um novo futuro. Essa compreensão da processualidade na nossa própria experiência, da nossa própria existência, isso é o legado, que é a compreensão da nossa própria natureza espiritual que o Kardec traz para a gente, nos revela. É um legado maravilhoso esse. Porque vai falar para a gente de um Deus da oportunidade. Então, a gente saiu do Deus juiz, e é por isso que a gente ainda tem uma relação com a nossa doutrina, né, com esse corpus doutrinário, com essas informações todas, bastante infantis. Ou a gente não consegue alcançar, ou a gente tangencia a informação. Ou a gente vai e volta no processo de relação com a doutrina. Porque é, de fato, algo maravilhoso. Veja, a gente sai de um Deus justiceiro, punitivo, para o Deus da oportunidade misericordioso. Então, o conhecimento espírita atualiza a nossa própria compreensão de Deus. E essa é a base da nossa experiência enquanto ser espiritual. É o que justifica todos os nossos movimentos em busca de espiritualidade. É a nossa relação com o divino. É a base de tudo, é o início de tudo. É o que substantiva tudo, a nossa relação com o divino, com Deus. É o que justifica tudo. E aí a gente tem agora
um novo paradigma, um Deus de amor, o Deus da oportunidade, um Deus compreensivo. Mas será que nós estamos, de fato, imersos nessa atmosfera? Ou ainda vibramos na atmosfera primeira? Porque não é uma questão cronológica histórica, é uma questão vibracional. Ou você vibra no Deus da primeira revelação, e aí você gravita em torno daquilo que foi posto ali, ou você vibra nesse outro Deus que é apresentado pelo Consolador prometido. Ou você vibra aproximando-se da lei, ou você vibra distanciando-se dela. Toda vez que você for egoísta, intolerante, toda vez que você for violento, lembra que a violência hoje não é só física, violência psicológica, da palavra, essa é a mais férrea. E toda vez que você vibra nisso, você se afastou da lei. Aí você está mais próximo da primeira revelação. Quando você vibra na compreensão, quando você vibra na pacificação, na generosidade, você se aproxima mais da lei. Vibrou distante da lei, se afastou da lei, o que é que acontece? Doença, adoecimento. É tiro e queda. Não tem para onde correr. Quer seja doença física, quer seja doença moral, quer seja doença psíquica. Ou as três juntas. Se distanciou da lei, adoeceu. Se aproximou da lei, a saúde é estabelecida. Essa saúde no sentido mais complexo do termo, né? No sentido mais profundo da ideia de saúde. E por que é difícil a gente aderir a essas questões, a essa revelação maravilhosa? Por que é tão difícil? Sabe por quê? Porque pressupondo que nós já alcançamos alguma maturidade espiritual, relacionarmos-nos com esta revelação pressupõe de nós, prescinde de nós, um profundo senso de responsabilidade. E aí é onde o gado emperra. Porque ser responsável, né, é uma dificuldade. Não é para qualquer um. Né? É aquela história do homem estar condenado a ser livre. Né? Porque qual é a condenação? É a responsabilidade pelos seus próprios atos. Essa é a condenação. E na nossa doutrina, não tem, diferente de outras doutrinas, cada doutrina tem a proposta, e cabe a nós nos filiarmos a ela, ou não. A nossa doutrina não tem receita de bolo. Não tem palestrante que chegue aqui e diga, faça assim, assado, porque eu fiz e deu certo. Ninguém consegue. Porque a relação é como? Como é que se dá essa relação? Não tem receita de bolo, aí já fica difícil, né? Porque o que é que a gente quer? A gente quer a facilidade. Instituir um hábito é difícil, veja. Tornar a frequência de vir todo domingo para a Federação Espírita é uma dificuldade. Como um hábito. Porque sempre vai ter algo para, né? É a preguicinha, é o soninho depois do almoço, é aquele hábito, não, dia de domingo, gosto de estar em casa. Essas justificativas que a gente vai dando para poder consolidar as nossas escolhas. Né? E aí, imagina se não tem receita de bolo, porque a receita de bolo é bom. Eu sei que eu preciso misturar açúcar com manteiga, eu sei que o trigo eu boto mais lá para o final da receita. É bom, assim, esse passo a passo. Só que esse passo a passo
não compreende, não dá conta da nossa história individual, da nossa individualidade enquanto ser espiritual. Então, o que pode ser bom para ele, pode não ser bom para mim, porque nós temos histórias distintas, passamos por experiências distintas. Espiritualmente, atravessamos momentos distintos lá atrás. Então, receita de bolo não tem. Então, essa é uma dificuldade. Porque a gente está vivendo uma sociedade da facilidade. Veja como é interessante. Nós somos professora. E aí, na época que eu fui aluna, a gente pediu o livro ao professor, né? Aí o professor ele não dava mais o livro, ele dava o capítulo. Não é esse capítulo aqui, a gente ia buscar o capítulo. Hoje, quando a gente termina da aula, o aluno faz: a senhora vai disponibilizar o PowerPoint? Não é nem mais nem um livro, nem um capítulo, é o PowerPoint. Veja, é a sociedade, é a facilidade, é fácil o PowerPoint. Mas eu digo, mas o PowerPoint funciona para mim, não funciona para você e tal, né? Só para uma guia. Veja como é interessante. A gente tem essa coisa do mais fácil. Então não é fácil, porque não tem receita de bolo, pressupõe a nossa responsabilização nas nossas escolhas e no nosso processo evolutivo. Não é responsabilidade de ninguém, responsabilidade é nossa. Eu tenho um algoz dentro de casa, aquela pessoa me fere. É responsabilidade minha. Porque, de algum modo, há uma dinâmica que me colocou naquele momento ali com aquela pessoa. Não tem vitimismo. É responsabilização. Pressupõe uma revisão permanente, como nos indica Santo Agostinho, também no Evangelho segundo o Espiritismo, essa reflexão diária. Fiz o melhor que pude, poderia ter feito melhor. Se não fiz, vou ter que me harmonizar novamente com a lei. Uma transformação, que quando a gente erra agora, já vem logo a nossa consciência. E não temos, a outra dificuldade é que não tem uma pessoa para dizer, você fez errado, você tem que fazer assim, como tínhamos antes. Você vai fazer de tal jeito, não. É na nossa consciência, é a nível consciencial. Então, meus amigos, para concluir, a doutrina espírita, essa revelação maravilhosa que o nosso governador espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ofertou através do trabalho, do labor do nosso codificador e de um grupo, os Espíritos do Senhor, que se esforçaram para trazer essa informação. A gente vai ter Fênelon, o Espírito Israelita, veja, Erasto, 1861, 1863. São eles que confirmam esta informação do capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Do trabalho silencioso deles, desse labor. A doutrina espírita é um grande presente nas nossas vidas. Mas todo presente pressupõe também uma responsabilidade. No mundo adulto é assim, né? Toda oportunidade gera uma responsabilidade. Saber da dinâmica da espiritualidade nas nossas vidas é o maior de todos. O paradigma do espiritual, do mundo espiritual. Com todas as ressonâncias que isso possa implicar em nós. Do ponto de vista mediúnico, do ponto de vista das nossas escolhas, das nossas atitudes, do nosso pensamento, das vibrações que nós produzimos. Então, meus amigos, que possamos refletir hoje e sempre. O que é que eu estou fazendo com esse presente maravilhoso? Como eu me relaciono com ele? Como ele me auxilia no meu processo de espiritualização? Como ele tem feito eu me tornar uma pessoa melhor? Para que possamos juntos, de mãos dadas, transformar a nossa humanidade
e entrarmos definitivamente num novo mundo. Um mundo mais feliz, um mundo mais amoroso, um mundo mais ditoso. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer nos nossos corações e nas nossas consciências, hoje e sempre. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.